Você é de esquerda e não sabe como ser antirracista, pró-LGBTQIPA+, pró-feminista, antiespecista, anti-imperialista, anticapacitista? Seus problemas se acabaram! Agora temos um manual para não usar manuais. Use frases de efeito como tem que acabar coach. É sobre isso. E tá tudo bem. Quebre os tabus e vamos fazer a revolução. Epa! Que porra é essa? Essa porra nada dialética aí de fórmulas prontas para combater opressões. Você tá louca, porra? O único kit que temos aqui é o das lentes do materialismo histórico dialético das organizações Che Guevara. É isso aí. Organizações Che Guevara. Camaradregues! Beijinhos longos e prósperos. Eu sou Dimitra Vulcana e você está no canal Doutora Drag. Olha só, o tema de hoje é como no neoliberalismo a gente precisa de um manual de conduta para tudo, inclusive até mesmo de como ser progressista. Olha, quando a pauta é coach, o que é uma praga nos nossos tempos, é mais prático para a gente entender o universo despolitizador que essa turma vive enchendo o rabo de ideologia liberal, com discursos rasos, que basta você se esforçar, que você consegue. Mas e quando o problema é sobre essas mesmas ideias também na esquerda? O que essa subjetividade neoliberal implicou nas nossas relações sociais, que são nada mais que relações capitalistas? O que isso implica na nossa militância com pautas que nos são tão caras como o combate ao machismo, à LGBTfobia, ao racismo, ao capacitismo, enfim, qualquer coisa. Precisamos mesmo assim de pequenos manuais anti-LGBTfóbicos, antimisóginos, antirracistas e anticapacitistas? Mas antes, para a gente não perder o costume aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus e suas camaradas. Me sigam em todas as redes, que é Dimitra Vulcana. Ouça o nosso podcast Doutora Drag e apoie nosso projeto em apoia.se/Doutora Drag ou PicPay Dimitra Vulcana ou Pix Doutora Drag dinheiro. ou Pix Doutora Drag @gmail.com. Eu não preciso nem dizer que é com esse dinheiro que a gente paga as coisas do canal. E tá faltando, tá bom? É sobre isso. Não tá tudo bem. Olha, o vídeo de hoje é uma ideia que eu queria trazer para o canal há muito tempo, pois diz muito sobre nossa dinâmica, de como a nossa militância e de como que isso vai se reverberando nas redes sociais. A gente precisa sempre estar em reflexão e entendermos, inclusive, o nosso fazer político. Então, para começar hoje, eu queria refrescar a memória de vocês. Lembram lá do vídeo sobre o que é trabalho político que a gente fez? Pois bem, lá naquele vídeo, que eu vou deixar o card aqui para vocês, eu começo uma linha de raciocínio sobre o que define um trabalho político. Porque muitas pessoas se confundem, na maioria das vezes, de forma despolitizada. Muitos pensam que é só e somente, olha só, relacionado como a gente pode entrar para a política institucional se candidatando a um cargo. Ou seja, a pessoa começa a focar que o fazer político seja algo apenas relacionado à institucionalidade. E bem, não é bem isso. Existem inúmeras formas de trabalho político que juntas podem formar um grande mosaico de peças para agirmos contra o capitalismo, a norma, contra o Estado, né? Enfim, contra tudo isso. Enfim, não é sobre isso o vídeo de hoje. E não tá tudo bem, ao mesmo tempo que é também, pois estamos falando de um manual progressistão no século XXI. E insira aqui qualquer outra pauta que você quiser, como essa, como essa, como essa, como essa, como essa, ou como essa também. Enfim, você vai ver vídeos, textos, podcasts, livros para falar de todas as pautas que a gente se organiza. E se eu te contar que isso também
é um sintoma terrível da subjetividade individualista imposta pelo neoliberalismo. Já pensou que estamos cada dia produzindo mini manuais como a Jodie Dean fala no seu ensaio sobre camaradas? Olha, essa mulher, ela fez assim, ó, com a minha cabeça. Porque eu fiquei muito reflexiva e eu queria trazer essas ideias para vocês. Pensemos aqui que hoje temos a explosão do fenômeno coach, cheio de técnicas sobre como ser bem desenvolvido, como comer bem, ter uma ótima carreira, se livrar de doenças que afetam a sua saúde mental por meio de um remodelamento mental. Basta você querer que você modela até seus genes de forma quântica. É, gata. Como se o problema do adoecimento psíquico fosse apenas algo corriqueiro e não até sintoma de uma sociedade adoecedora no capitalismo. O capitalismo, gente, ele nos adoece. Todos os dias, assim, todos os dias. Mas assim, né, com força. Porque não dá nem pra falar sobre isso e a pauta não é essa. Inclusive, eu vou deixar um card de um vídeo que eu fiz com Eri sobre neoliberalismo e sofrimento psíquico. Claramente, quando a gente se fala em fórmulas, estamos falando sobre a não existência de eficácia e eficiência. Se 10 passos para ser feliz, de fato, nos tornasse felizes... Olha, eu queria estar na distopia de Huxley em Admirável Mundo Novo, sabe? Everybody in their place. Everybody happy now. No pain there, John. No fear. Virus enters a cell. That's how it begins. Assim, enfim, agora pensem que isso se alastrou também para nossas pautas anti-opressão. Pensou? Que merda, hein? Que merda. Como assim, Dimitra? Vamos lá. Eu vou primeiro lançar a braba sobre como isso tem se dado nos últimos anos e tem ficado de forma mais aguda nas redes sociais. E amarrar com 2 pontos que nos são extremamente importantes. Aliados e como a gente pode pensar os aliados e a camaradagem e a identidade. Sim, confia que eu vou amarrar tudinho aqui sobre isso. O fio condutor é para a gente entender os limites que as lutas anticapitalistas, juntamente com as lutas anti-opressão, podem perder o foco quando se trata de neoliberalização das nossas lutas e criação de subjetividades que nos são até estranhas, assim, a gente fica estranhado, sabe? Constipado, assim, de neoliberalismo. É assim que eu sinto. Sabe quando você vê um tema tão importante e sério sendo discutido nas redes, mas tomando um rumo tão surreal que perde o fio da meada? Então, pense aqui comigo sobre como a questão do mini manual, e eu duvido que você nunca tenha visto algo do tipo em quaisquer lutas, e não estou aqui lançando shade para ninguém que vocês conheçam que já tenham feito mini manuais, tá? Não é sobre ninguém específico. É sobre neoliberalismo e capitalismo. Até mesmo porque esse é um fenômeno que em cada país, se a gente fosse para os Estados Unidos, a gente veria. Então, assim, essas figuras irão existir, repetindo os mesmos ritos ditados pela ordem neoliberal. E é lógico que precisamos dizer que eles, eu estou falando agora dos manuais, eles existem e que eles são sintoma dessa subjetividade no neoliberalismo de impor e normatizar que você, enquanto um aliado anti-opressão, que não faça parte daquele grupo identitário, precisa saber o que você pode fazer ou não fazer, o que evitar fazer. A sua luta e a nossa luta vai se tornar, pensando só nessa centralidade, um roteiro de como você deve conduzir a sua vida, na verdade, do que uma luta contra o capitalismo, o Estado e tudo isso alinhado às pautas anti-opressão. E o pior é que a gente começa a perceber que a pessoa até se sente fazendo algo político, mas, na verdade, não se engaja em nenhuma luta organizada. O que a gente começa a perceber é que os sentimentos, as relações pessoais e as pessoas que esse sujeito se conecta se torna o suprassumo do seu fazer político. E é por isso, olha só, é por isso que a gente vê, né, que bizarrices como quebrando o tabu viralizam tão facilmente. Entende que é sobre isso
e não tá tudo bem? E veja bem, na internet a gente sempre tem que trazer esses veja bem, porque pegam um trecho do que a gente fala e já falam lá, né? Olha lá, a Dimitra tá falando que héteros cis não precisam se preocupar em como respeitar gêneros e sexualidades dissidentes. Então vou falar, veja bem, eu não estou dizendo que ter pessoas de grupos que não são os oprimidos, respeitando as individualidades, as subjetividades e a identidade é ruim. Mas, e aí tem um grande mas, que se o nosso fazer político for para fazer o mínimo, temos um problema, né, gente? Um desvio de uma luta daquilo que vai tornar tudo aquilo ali subjacente, eu vou usar até essa palavra, as individualidades e as vivências dos sujeitos. Trabalha o rolê todo em nível lá individual e vai evaporar o coletivo. É sobre isso! E não tá tudo bem! Eu tô falando aqui pro microfone como uma louca. Olha. É sobre desarticular algo coletivo por meio do que eu vou desenvolver com vocês chamando de camaradagem. Porque olha, se não for assim, vai ficar aquela pergunta: cadê o fazer político? Cadê o engajamento? Sabe? Esse é um sintoma que a gente pode ver manifestado nesses manuais que trazem todo um roteiro de como se tornar um aliado progressistão, desconstruidão, quase chamando Odara. Só que isso, gente, nem sempre tem tanta efetividade por falta de... Sim, praxis. Quantas mulheres vocês já viram falando sobre como os esquerdomachos, que no discurso são perfeitos, seguem toda uma cartilha, ou seja, aquele manual, ó, gabaritou tudo, mas na prática é um bosta. O manual diz como, olha só, como as pessoas podem e devem agir enquanto aliado. Mas será que aliado é suficiente? A resposta curta que eu dou agora é não. A reflexiva é depende. E para a resposta longa, eu preciso que vocês continuem aqui comigo, porque olha, inclusive, para tudo aí. Porque se você não saiu daqui até agora, comenta: eu não saí daqui, Dimitra. Eu estou prestando atenção no manual para evitar manuais. Enfim, a hipocrisia, a hipocondria. Seguindo aqui. Pra mim, um aliado, ele pode andar comigo em todas as lutas taticamente. E aqui digo até para além das identidades. Porque, né, na questão anticapitalista e tudo mais. Então a esquerda radical, em alguns momentos, e a depender do contexto, ela pode até andar com a esquerda liberal. Não tô falando de Lula, tá? Mas não é sobre isso, e eu não vou criticar Lula aqui hoje, gente. Não é sobre isso. O que eu quero dizer é que, taticamente, algumas alianças são feitas. Vocês acham que Marx não fez alianças com figuras que ele não concordava? Leiam as biografias, leiam as fofocas históricas, ou assistam ao nosso quadro 3 Espiões de Marx. Mas olha, melhor que um aliado é ter um camarada de luta com o mesmo horizonte. E eu vou falar mais sobre isso. Porque, olha, até aqui a gente entende que muitas lutas podem ser resumidas nestes manuais para angariar aliados. Até certa medida é bom, mas não é suficiente. E também pode ser um grande problema. Melhor mesmo pra gente sempre vai ser ter um camarada. Mas antes de entrar na questão da camaradagem, eu queria também que a gente pensasse que, se por um lado, o universal branco, hétero, cisgênero, sem deficiência precisa seguir uma cartilha de como se comportar e de como isso pode ficar, inclusive, bizarro a ponto de não vermos mudanças efetivas, também temos outro problema na sala e lá na nossa frente. Ou seja, a gente tem sujeitos que o fazer político dele, dela, dele, não resta mais nada que somente a identidade. E isso é triste, assim, gente, em muitos, mas assim, muitos níveis. Cair em identitarismo nunca é bom. É sempre uma armadilha de identidade, como o nosso querido Assad Haider já dizia. Não sei se pronuncia assim, mas eu estou falando assim. Ele fala lá no seu livro A Armadilha de Identidade. Já a Jory Jean, ela fala que quando a identidade é tudo que sobra, agarrar-se a ela
pode de fato ser uma resposta razoável. No mínimo, e aí a gente vai contrariar todas as estatísticas, a gente vai sobreviver. Olha só, esse apego sobre a identidade, nesse sentido, a gente pode explorar, né, e pensar, refletir. E infelizmente a gente pode até pensar de como isso acontece até em níveis patológicos. É isso que vocês estão ouvindo. Imagine eu, drag, bicha, bissexual, e eu me apegar a isso como meu último refúgio que me garante a certeza de que eu esteja do lado certo da história. E sendo merda. E aí estamos esquecendo que nossas identidades foram forjadas na dinâmica da luta de classes. Então, o que a gente vai encontrando é uma relação de que aliados e oprimidos começam a se preocupar apenas em caixa alta, vou colocar bem caixa alta aqui no vídeo para vocês, com a conduta, e não irão se mover para o confronto contra o Estado e o capitalismo. A centralidade das pautas, gente, elas vão se deslocando pela performance do que falar, do que escrever, mas vai fugir do como fazer e o que fazer. Olha a Lene aí, né? Para isso, eu vou pegar uma citação da Jean, para a gente entender melhor essa dialética entre alienado e oprimido, subjetivada e forjada pelo neoliberalismo individualizante e despolitizador. Ela vai dizer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Ser aliado é trabalhar para cultivar em si mesmo, dar licença e tomar consciência da vida e das experiências dos outros. Aí ela entra com uma citação de um dos vários manuais de como ser aliados que ela cita nessa parte e ela vai seguindo. Agir com base no próprio privilégio aparece aqui como um ato do eu sobre si mesmo. A política de alguém pode estar apenas dentro de sua cabeça, ela está dizendo. O aliado é imaginário, não simbólico, um eu ideal, a versão idealizada de quem queremos ser, em vez de um ideal do eu. Olha isso, gente, uma perspectiva do qual nos avaliamos. Nesse sentido, a noção de aliado reflete o encolhimento ou o declínio político. Quando a gente fala de cooptação e sequestro de pautas no capitalismo, a gente pensa mais em como o mercado sai esvaziando tudo e transformando tudo em mercadorias, pensando mais numa perspectiva de como a ideologia dominante, a ideologia liberal, toma tudo, mas sempre tendemos a pensar isso de forma como isso ocorre economicamente. Mas é muito mais além. Estamos banhados de ideologia neoliberal até o topo. E agora, de novo, eu chamo o meu camarada Lene, porque ele dizia que a gente precisa criar uma nova sociedade comunista, uma nova consciência comunista após qualquer revolução. E a gente está longe da revolução, porque nós estamos banhados em capitalismo. E olha, Lene treme lá do seu túmulo, porque, na verdade, ele nem sonhava com a guinada neoliberal do capitalismo na década de 70. Então, eu tive esse insight esses dias sobre o tema, porque quando eu comecei a pensar na dinâmica das redes sociais, como eu disse lá no início, né, e de como que pautas sérias e profundas, porque elas são profundas, elas vão ficando tão rasas, tão rasas, tão rasas, que um pires tem profundidade de milhões. E o mais maluco é que as pautas são sérias e elas são importantes, mas o manejo que vai se dando é uma merda. Discussões importantes, inclusive, por exemplo, uso de pronome neutro, cai em redundâncias e até situações mais rasas, até mesmo entre LGBTs. Ou também me dá um asco de quando o debate é só e somente sobre o que pode e o que não pode ser falado. Veja bem, eu, Dimitra Vulcana, que aqui jaz e conversa com vocês, eu não estou dizendo que todos os tratamentos devem ser dirigidos a todas as pessoas de quaisquer maneiras, né? Ou de qualquer maneira, sem pensar as subjetividades e as identidades de cada um. Eu estou dizendo que o debate, quando se torna apenas, eu vou colocar em caixa alta de novo, apenas sobre isso, daí eu vejo que temos um problema para refletir. O caso é sério, gente. Tá, Dimitra, eu já entendi os problemas trazidos pra gente pensar como, né, a identidade como armadilha,
tanto para o identitarismo do grupo oprimido, quanto para a identidade ser usada como um manual e focado ali apenas no que deve falar e fazer e o que não fazer. Então qual é a solução? Gata. Gata. Não é fácil porque estamos falando de camaradagem. Camaradregs. Olha só, estamos falando de camaradagem. A Jory, ela traz pra gente o seguinte, ela diz que o capitalismo comunicativo, na verdade, todo dia ele vai nos obrigar a pensar que devemos ser seres únicos, floquinhos de neve que acordaram para o mundo. Se você não age assim, você é uma pessoa fraca no capitalismo. E aí, por isso, sempre esses manuais, eles trazem essa imagem de sucesso, pessoas sempre estão nessa busca, sabe? Até mesmo na esquerda, de ser melhor. Por quê? Pra quem? Como? Que sentido? Sabe? É muito louco pensarmos o tanto de subjetividade capitalista e isso faz com que a gente haja de forma que depois até nós mesmos nos reprovaríamos. Share me livre de como eu era fiscal dos heterocis no Facebook de 2012. Ou, sei lá, usasse um militômetro. Enfim, o que já sabemos, olha só, é que política não se faz sozinho. Política se faz sempre coletivamente. E se pensarmos que é só fazer individualmente, você vai se pegar pensando assim, caramba, esse problema é tão grande, mas tão grande, que eu não vou resolver. É um realismo capitalista lá do Fischer que a gente entra, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E bem, se a gente começa a perceber que estamos tão apegados à identidade individual, e é isso que eu quero trazer de mensagem para vocês, a gente pode pensar que existe solução. Podemos desenvolver capacidade de ação por meio da coletividade. Ao invés de você aí do outro lado, homem hétero branco cis, e eu sermos somente aliados, sabe? A gente pode ir além. Nós podemos e devemos nos tornar camaradas para juntos, gente, mudar o mundo. A Jory também traz, né, e relembra o Fischer que nos diz 5 palavras lindas. Aprender, reaprender a construir a camaradagem e a solidariedade, ao invés de a gente ficar fazendo o trabalho do capital. Ou até mesmo condenando uns aos outros. Ou até mesmo abusando uns aos outros. Ser aliado camaradreg subentende que existe, olha, uma hierarquia, sabe? E ser camarada é igualitário. É genérico, é utópico também. Mas vocês já sabem o que é utopia aqui no canal, ok? E aqui estamos falando de romper toda a nossa forma de nos relacionarmos. As nossas relações são capitalistas. A gente pode fazer melhor e diferente. Gostou desse vídeo? E quer saber o conceito de camarada? Olha, vai ler o livro da Jory. A referência tá aqui abaixo também para vocês. Enfim, camaradregs, comentem o que vocês acharam. Olha, meus beijinhos bem longos e bem prósperos para vocês. Espero que tenham gostado. E antes de dar o tchau, vocês já sabem aquele recadinho, né? Grupo de estudos no Telegram, Discord, links estão aqui embaixo. A gente vai voltar mesmo para Twitch. E você pode acessar o nosso grupo lá no t.me/doutoradrag. E você pode também nos apoiar em apoia.se/doutoradrag ou PicPay de Mitra Vulcana ou pix doutoradrag@gmail.com. É isso, beijinho. Bye. Peraí, acho que é isso, ficou legal, né? Então, tchau. Eu tô cansado, gente.